Brasil é conhecido como o país do futebol, da sua grande popularidade e adesão de pessoas de todas as idades. Porém, o mesmo não se aplica ao futebol feminino no país. Se te perguntarem em quais anos a seleção masculina de futebol ganhou a Copa do Mundo ou quem era o capitão da seleção em todas essas vitórias, provavelmente muita gente vai conseguir responder. Porém, se fizermos os mesmos questionamentos em relação à seleção feminina de futebol, provavelmente o mesmo não acontecerá. Então, por que sabemos muito pouco sobre a história do futebol feminino no Brasil? Além disso, porque ele não é tão popular e desenvolvido em termos de financiamento e grandeza dos clubes quanto o futebol masculino? A primeira bola de futebol do Brasil foi trazida da Inglaterra em 1895 pelo paulista Charles Miller. O futebol em seus primórdios era um esporte da elite. As filhas dessa classe social iam assistir os jogos de seus parceiros ou irmãos. Não à toa, Mário Filho, especialista em futebol no Brasil, diz a seguinte frase em seu livro, Negro no Futebol Brasileiro: os filhos no campo, as filhas nas arquibancadas. À medida que o futebol foi se popularizando, a aristocracia deixava os estádios e levava consigo seus filhos e suas filhas também. Porém, outras mulheres passaram a acompanhar o futebol. No início do século XX, o fortalecimento do corpo feminino por meio do exercício físico era visto como uma boa maneira de preparar as mulheres para uma boa maternidade. Porém, as atividades consideradas mais violentas, como futebol e lutas, não eram recomendadas. Porém, essa certa proibição da mulher jogar modalidades consideradas violentas não impediu que algumas mulheres praticassem esportes como o futebol. Tanto que o futebol é praticado por mulheres brasileiras desde os primórdios do século XX, sendo que o primeiro jogo de futebol feminino no Brasil, de que se tem notícia, foi disputado em 1913, entre os times dos bairros da Cantareira e do Tremembé, ambos localizados em São Paulo. Além disso, já na década de 40, haviam várias crônicas em jornais e revistas, como por exemplo a revista Educação Física e o jornal paulistano Folha da Manhã, referindo-se ao futebol feminino. Porém, em 1941, no período do governo de Getúlio Vargas, o general Newton Cavalcante apresentou ao Conselho Nacional de Desportos subsídios para a elaboração de um documento que oficializou a proibição das mulheres em algumas modalidades. Essa proibição se encontra no artigo 54 da Lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941, que diz: as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Provavelmente, esse trecho quis dizer que a mulher só pode praticar esportes que sejam delicados e não agressivos, já que a mulher ideal aos olhos do Estado Novo e da sociedade brasileira, da época da década de 40 até os dias atuais, inclusive, é ser delicada, feminina, etc. Essa lei tinha como base vários mitos e pressupostos sobre as mulheres praticarem esportes que eram considerados não condizentes com a sua natureza, sendo eles a aproximação entre o futebol e a masculinização da mulher, naturalização de uma representação de feminilidade. A elite principalmente tinha medo de que o esporte aproximasse a mulher do universo da desonra e da prostituição. As mulheres não se interessam por esporte assim como os homens. Sendo assim, oportunidades não deveriam ser gastas com elas. É coisa que subverte muito, né? Principalmente na época da ditadura, assim, que tudo era uma ameaça ao governo, e isso daqui é uma intervenção política muito forte, mulher ocupando espaço, entendeu? A ocupação dos espaços por homem ou por mulher é uma questão muito forte. Então, quando eles viram que estava tomando força essa retomada desse espaço das mulheres, eles provavelmente sentiam que apertando. Historicamente, o homem tem essa concepção de que tem poder sobre o corpo da mulher. Então, aí você vê em vários campos de conhecimento, na medicina, no direito, porque a lei foi criada, toda uma concepção, um preconceito de a parte da pior é que a mulher ela é feita para procriar, e se ela ir para o esporte, vai mexer com a biologia da mulher e vai impactar, ela não vai poder procriar, ela vai poder ter filho. Então, várias concepções que vão fortificando uma imagem que não é verdade. Alguns anos depois, em 1965, no período da ditadura militar no Brasil, o CND, Conselho Nacional de Desportos, delimitou o artigo 54 da Lei nº 3.199, ou seja, a lei feita em 1941, no período da ditadura de Getúlio Vargas, foi modificada em 1965 no período da ditadura militar.
Essa delimitação do artigo 54, conhecida como Deliberação número 7, apresenta os seguintes pontos em relação à prática de mulheres no esporte, sendo o ponto 2 o que realmente proíbe a prática do futebol feminino. E esse ponto diz: não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, halterofilismo e beisebol. Essa lei só foi revogada em 1979. Um dos fatores para tal é que na década de 1970, principalmente, muitos movimentos feministas no Brasil começaram a crescer. Os primeiros grupos feministas do Brasil surgem em 1972, em São Paulo e no Rio de Janeiro, muito inspirados no feminismo dos países do hemisfério norte. E esse feminismo, que surge na década de 70, começou a enfrentar questões consideradas tabus. Em 1975, a ONU, Organização das Nações Unidas, decreta o Ano Internacional da Mulher, e o feminismo no Brasil se fortalece com um evento organizado para comemorar o Ano Internacional, realizado no Rio de Janeiro. Além disso, em 1975, foi organizado o Movimento Feminino pela Anistia, fundado por Terezinha Zerbini. As mulheres exiladas nos Estados Unidos e na Europa voltavam para o Brasil, trazendo uma nova forma de pensar sua condição de mulher. O sucesso do futebol feminino no Brasil veio depois da desproibição dessa prática no ano de 1979. Nos primeiros anos da década de 80, vários times de futebol feminino surgem no Brasil. O primeiro campeonato de futebol feminino no país foi em 1981, no Rio de Janeiro. Em meados dos anos 80, o número de times excedia um número de 3.000. Tinha primeira e segunda divisão. Após a desproibição, o número de times de mulheres aumentou. Por outro lado, a pressão por recursos necessários também aumentou, e os clubes e associações que criaram esses times femininos não tinham recursos para sustentá-los. Assim, quanto mais competitivo e bons os times femininos ficavam, mais eles precisavam de recursos para serem sustentados. O problema é que você não pode sexualizar tudo na mulher, porque a mulher não pode se resumir à figura sexual. Isso é machismo. E é incrível como isso acontece no mundo de hoje. A abertura do Campeonato Brasileiro, eles pegaram as musas dos times, colocaram de shortinho, topzinho, expondo o corpo do jogo de abertura do Campeonato Brasileiro. Era como se o espaço da mulher na abertura do campeonato de futebol mais importante do Brasil fosse aquele. O apelo à beleza das jogadoras e a erotização de seus corpos sustenta o argumento de que, se as moças forem atraentes, elas atrairão público aos estádios. Um exemplo dessa erotização no futebol aconteceu no Campeonato Paulista de 2001, também conhecido como Paulistana, no qual atletas precisavam cumprir algumas condições estéticas, pois os dirigentes da Federação Paulista de Futebol prometiam um campeonato bom e bonito, que unisse futebol à feminilidade. A reportagem Flores do Campo, de Maurício Cardoso, em 1996, afirma que para ter sucesso no futebol, as mulheres precisam ter competência técnica e cuidar da aparência. E a Marta já ganhou não sei quantas bolas de ouro. Ela é a melhor do mundo, foi a melhor do mundo durante muito tempo, e ela não ganha um 50º avos do que o Neymar ganha. Então existe uma desvalorização muito grande. Então é por isso que é difícil você pensar que a menina não gosta, não pensa, não sonha em ser jogadora de futebol, porque não é uma profissão valorizada. Então a gente tem que começar a enxergar essas atletas como heroínas, assim como os caras, para você começar a ver e fazer com que as meninas, as crianças olhem para essas meninas e falem: eu quero ser assim, eu quero ser que nem a Marta. O número de mulheres praticantes do futebol aumentou e a seleção nacional obteve conquistas expressivas desde os anos 90. Porém, ainda é precária a estruturação do futebol feminino no Brasil. Isso se deve a: os campeonatos são escassos, contratações das atletas são passageiras, praticamente inexistem políticas privadas e públicas direcionadas para o incentivo às meninas e mulheres que desejam praticar esse esporte. No final de 2016, a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, fez um regulamento no qual um dos requisitos é que os clubes tenham um time feminino e pelo menos uma categoria juvenil feminina para poderem participar da Copa Libertadores masculina a partir do ano de 2019. A partir do momento que você traz aquilo para a legislação, eu acho que você reconhece aquilo, a pessoa, o indivíduo, o sujeito, como uma pessoa que está ali, que ela existe, que está participando, que está praticando esporte. Então eu acho que essa regularização ela é boa nesse sentido, né? Eu já sinto os clubes começando a investir mais. Eu sinto que o Corinthians começou a investir muito mais depois que isso aconteceu, é muito notório. O Corinthians tinha um time, há algum tempo atrás tinha um time de futebol que era junto com o Audax, e aí separou e agora tem um time que é só dele, etc. E está investindo mais, tanto não só na parte no futebol mesmo, mas na parte de mercado.
assim, colocando mais dinheiro no time. Mas a reflexão que eu gostaria de deixar no final desse vídeo é: será que essa mudança será eficiente para a profissionalização do futebol feminino no Brasil? Será que essa profissionalização só passou a ser requerida devido ao lucro que o futebol feminino pode trazer? Será que isso é mais um avanço do movimento feminista ou só mais uma forma de subordinar a mulher aos desejos dos homens? Morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não